a gente, a gente vê que a programação do Cristo gira em torno de 600, 700 anos, para que as coisas vão acontecendo gradativamente. Nem Cristo faz uma programação a curto prazo e num piscar de olhos. Então, quando ele teve essa reunião em 1350 com Iriel, né? A primeira coisa que me chama muito a atenção nesse livro é a humildade de Jesus, quando ele pergunta a Eliu onde fica essa terra do cruzeiro, como se Jesus não soubesse aonde era, né? Mas ele não quis ele se sobrepor a Eliu. Ele simplesmente e humildemente ele pergunta onde fica. Ele se predispõe a visitar essas terras. Uma outra coisa que também me destaca e destaco disso aí é a confiança de Jesus quando ele declara, ou ele chama Longínquos, que foi o soldado que o lancetou na cruz, para que ele viesse ao Brasil como o imperador, né? Então você veja que Cristo não despreza ninguém, né? E a gente não pode esquecer que nessa conversa com esse staff espiritual, ele fala para Eliu que ele deveria reencarnar no Brasil para que ele pudesse dar sequência a essa série de acontecimentos. Ele reencarna em Portugal como Dom Henrique de Sagres e ele forma a maior esquadra de navegantes existente na época, né? Então a gente percebe que hoje, se nós pegarmos 1350 e somarmos 600, 700 anos, nós vamos estar no ano de 1950 a 2050. Então nós estamos no olho do furacão, no olho dos acontecimentos, no olho de todo o burburinho de desmandos do ser humano que não entendeu ainda, assim como lá na Palestina, não entenderam a vinda do Cristo e ele teve que mudar o plano para transplantar a árvore do Evangelho para o Brasil, né? E segundo eu ouvi de um historiador, a história de Dom Pedro II está sendo reescrita pelos seus feitos e pelo não reconhecimento que tiveram a esse espírito evoluído como foi Dom Pedro, né? E Princesa Isabel, que teve a sua grande participação na escravatura do Brasil, começou com a lei do ventre livre, libertando os recém-nascidos da escravidão e depois, então, abolindo por total a escravidão. Disseram a ela, você libertou a escravidão, mas você perdeu seu trono. E ela disse, se eu tivesse 1000 vezes que perder meu trono, 1000 vezes eu aboliria a escravidão. Então a gente vê nisso tudo um manancial de espíritos de um poder de fogo espiritual muito grande. Espíritos que realmente sabem que a missão deles não é uma missão simplesmente terrena, né? E nós não podemos esquecer do padre Manuel da Nóbrega,
que é o nosso Emmanuel, né? Aqui no Brasil, que atuou no Brasil como Padre Manuel da Nóbrega, e que, segundo Chico, ele reencarnou de novo no Brasil no ano 2000, no estado de São Paulo, e ele vai atuar na área da educação, que é uma área que está degradada e necessitando de pessoas que realmente levantem a moral do povo brasileiro nesse segmento da educação. Segundo a Anete Guimarães, existem 72 gênios encarnados no mundo para ajudar na reestruturação moral do povo do planeta Terra. Então, a transformação do povo brasileiro, do povo da nação da Terra, está sendo feita gradativamente dentro da programação do Cristo nos seus 600, 700 anos, como está no livro, né? E eu me lembro de uma das citações, né, que está no livro, que é dito da seguinte forma, né? Para esta terra maravilhosa, bendita, será transplantada a árvore do meu evangelho, da piedade, do amor, no seu solo dadivoso, fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Sob esses céus serão entoados os hinos anos mais ternos à misericórdia do Pai Celestial. Tu, Eliu, diz Jesus a ele, te for purificar na terra, como eu fiz, como Dom Henrique de Sales, no seio do povo mais nobre do país, trabalhador do Ocidente, e instituirá um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos, solitários, que separam o velho mundo do novo mundo. Instalaremos aqui uma tenda de trabalho para uma nação mais humilde da Europa, glorificando os seus esforços na oficina do Deus. Aproveitaremos o elemento simples da bondade, do coração fraternal dos habitantes dessa terra, novas para muitos. Mais tarde, então, eu ordenarei a reencarnação de muitos espíritos, já purificados no sentimento da humildade e da mansidão, entre as raças oprimidas, sofredoras das regiões africanas, como nós vimos, para formarmos, assim, um pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá, num futuro que virá pela frente, a fim de exaltar o meu evangelho nos séculos gloriosos do porvir. Aquele, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, do Cruzeiro do Sul, ficará localizada a pátria do Cruzeiro, o coração do mundo. E é isso que nós vemos nesse livro, onde Humberto de Campos, como um repórter espiritual, traz para nós uma mensagem que eu confesso, sem nenhum medo de confessar a minha fragilidade na minha fé, que eu tenho assim um certo medo, receio dos acontecimentos que hoje nós estamos vivendo, e você sabe pelas mensagens que nós trocamos, e eu quando me vejo que esse medo está querendo tomar conta de mim, eu me lembro dessa promessa do Cristo, que aqui nós seremos a pátria do Evangelho, o coração do mundo, a abrigar povos, e que poderemos, no futuro, abrigá-los, não só abrigá-los, mas exportar
o Evangelho do Cristo, que tanto ele nos ensinou, que é amar o próximo, assim como ele nos amou. Obrigado, Heitor, por essas palavras, por esse resumo, porque o livro é cheio de informação e você conseguiu fazer uma síntese desses acontecimentos e tão bem traz para nós esse alento de que nós não estamos desamparados e que Cristo não deixa de cumprir as suas promessas. Muito obrigado, Heitor. Que Deus te abençoe sempre.